Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu gostaria de pedir desde já, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva e ative o sino de notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. E gostaria de pedir também que você compartilhe esses vídeos para que outras pessoas também recebam a palavra de Deus e sejam abençoadas, assim como você está sendo abençoado por estar recebendo esse vídeo. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de ser usado por Deus, instrumentalizado. A gente sabe que Deus opera de muitas maneiras na vida das pessoas, na vida de cada um de nós. Quando Ele decide, Ele de uma maneira direta nos dá a bênção, nos dá o livramento, resolve as nossas questões, aquilo que é impossível aos olhos humanos. Mas quando Ele deseja, Ele usa pessoas. Ele vai usar situações para que essas pessoas possam nos abençoar e Ele vai nos usar também para abençoar a vida de outras pessoas. Eu vou ler com vocês um versículo que está no livro de Jó. Na verdade, nós vamos ler 2 versículos, mas eu gostaria agora de prestar atenção. Agora no finalzinho, lá no livro de Jó, para quem não sabe, fica no Antigo Testamento, o livro de Jó, no capítulo 42, nós vamos ler primeiro o versículo 11 e o versículo 12, para a gente entender o que isso tem a ver com o assunto que nós estamos tratando. Versículo 11 e versículo 12. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Para quem não conhece a história de Jó, e eu não vou trazê-la inteira aqui, porque é uma história que merece ser apreciada em todos os seus detalhes, então ela é meio comprida, então a gente deixa para um outro dia para a gente fazer um estudo mais aprofundado da vida de Jó. Mas para quem já conhece um pouco do que aconteceu com Jó, nesse último capítulo 42, a gente vê Deus restaurando a vida de Jó. Ele tinha tido perdas tanto na área sentimental quanto na área financeira, até mesmo na área da saúde. E ele passou por um longo período de muita provação, de muito sofrimento, muitas coisas aconteceram em relação à fé do Jó, de que maneira que ele agiu diante do sofrimento, como ele se comportou em relação a Deus, com aquele sofrimento que trazia tanta angústia, tanta dor para ele. E no fim do livro nós vamos ver Deus restaurando a vida do Jó. E o interessante que tem a ver com o assunto que nós estamos abordando hoje foi que Deus instrumentalizou outras pessoas. Lá no versículo 11 e 12 do capítulo 42, nós vemos que os irmãos, as irmãs e todas as pessoas que conheceram Jó antes de toda essa desgraça foram a comer com ele, foram na casa dele, se condoeram com ele, se sensibilizaram com a situação de Jó e cada um deu uma quantia de dinheiro e um anel de ouro. É importante a gente ressaltar também o seguinte: pessoas que já conheciam o Jó antes de tudo aquilo acontecer. Quando a gente pega lá no livro de Jó, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, a gente vai ver alguns atributos do Jó. Olha o que está escrito. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Você vê que lá no capítulo 42, essas pessoas que foram usadas por Deus para abençoar a vida do Jó, elas já conheciam o Jó antes de toda essa desgraça acontecer. Isso foi fundamental para que aquelas pessoas aceitassem ser instrumento na mão de Deus para abençoar o Jó, porque eles sabiam que era um homem íntegro, um homem reto, que se desviava do mal e era um homem temente a Deus.
antes que tudo aquilo acontecesse. É muito fácil a gente ver algumas pessoas na rua, às vezes pessoas até que estão em situação de mendigância, e a gente fica com pena daquelas pessoas. Inclusive eu fiz um estudo aqui, um vídeo aqui no nosso canal a respeito da diferença de você sentir pena e você ter misericórdia. Então dá uma procurada aí, assiste, que é muito importante para a gente saber essa diferença. Então é muito fácil a gente até sentir pena, né? A gente é levado a sentir pena de algumas pessoas quando a gente vê as pessoas em determinadas situações, mas a gente precisa ter cautela. A gente não sabe o que de fato aconteceu para aquela pessoa estar naquela situação. Mas essas pessoas que o texto nos mostra conheciam Jó antes dele entrar naquele período de turbulência. Ele era um homem íntegro, ele se desviava do mal, ele era um homem reto, ele era temente a Deus, ele tinha uma vida que agradava a Deus. Quando você parar para ler a história de Jó, você vai ver isso. Jó vivia de uma maneira que agradava a Deus. Isso fez toda a diferença quando chegou o momento de Deus restaurar a vida de Jó, Deus usar pessoas que já o conheciam. Porque Deus ele não obriga as pessoas a fazerem a vontade dele. Assim, quando Deus toca no seu coração você ajudar uma pessoa, você pode recusar, porque você não quer ajudar aquela pessoa, mas Deus tocou no seu coração de ajudar aquela pessoa. Então você tem a opção de escolher. Se Deus não puder contar com você, ele vai usar outra pessoa. Mas quando ele quiser abençoar você, por você ter abençoado a pessoa, ele não vai abençoar você, ele vai abençoar aquele outro que aceitou ser usado. Então a gente vê que é de suma importância a gente pegar esses detalhes para que traga uma compreensão melhor do texto. Aquelas pessoas foram usadas por Deus, foram um instrumento na mão de Deus para abençoar a vida do Jó. O texto vai dizer que assim Deus mudou a sorte de Jó. Assim, vamos voltar lá no capítulo 42 do livro de Jó, lá no versículo 12, logo no começo. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Assim Deus mudou a vida do Jó. Assim como? Usando aquelas pessoas que já conheciam o Jó para poderem ajudá-lo através daquilo que Deus colocou no coração delas. Foi dessa maneira que Deus escolheu mudar a vida do Jó, restaurar a vida do Jó. E pegando também um texto que está lá no livro de Êxodo, também no Antigo Testamento, no capítulo 12 e no versículo 36, nós vamos ler. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Se você é familiarizado com a história da escravidão do povo de Deus no Egito, inclusive nós também fizemos uma série maravilhosa com 10 vídeos explicando quais foram os significados por trás das 10 pragas que Deus mandou ao Egito. Também quero te convidar a dar uma procurada no nosso canal e acompanhar todo esse especial, porque foi uma bênção e tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida também. Pois então, Deus, aqui a gente vê nesse versículo, ele fez com que os israelitas achassem favor aos olhos dos egípcios. Dessa maneira, tudo aquilo que Israel pedia, os egípcios entregavam. E dessa maneira, Israel não saiu do Egito de mãos vazias. A gente tem que lembrar que 400 anos eles foram escravizados. Agora Deus tira o seu povo daquele sofrimento. Eles não sairão de mãos vazias. Eles levarão objetos de ouro e objetos de prata. Mas por quê? Porque eles foram convincentes na hora de pedir? Não. Ou porque os egípcios eram bonzinhos com eles? Também não. Talvez porque eles tiveram sorte? Muito menos. O texto é claro, Deus fez com que os israelitas, ou seja, o povo dele, as pessoas a quem Deus tinha como seu povo, eles encontraram favor com os egípcios.
Foi por causa disso, porque Deus interveio, fez com que Israel encontrasse favor, que eles levaram do Egito todo aquele material em valor, em grande valor, prata, ouro, e dessa maneira eles despojaram os egípcios que tinham escravizado eles por tanto tempo. Então você vê, juntando essa passagem de Êxodo com o texto que nós acabamos de ler lá no livro de Jó, como Deus age de maneiras tão diferentes para abençoar aquelas pessoas a quem temem a Deus. É importante a gente saber, e eu já falei sobre isso anteriormente, Deus ele tem várias formas de abençoar as pessoas. Porém, é sempre diferenciado quando ele vai abençoar as pessoas que de fato têm um relacionamento com ele. Existem bênçãos que são bênçãos gerais. A luz do sol, o calor do sol quando está frio, ou a brisa fresca quando está calor. A chuva, que além de trazer frescor, ela também abastece os reservatórios, alimenta a vegetação, nos dá fruta, verduras e legumes. Essas bênçãos são as bênçãos que eu chamo de bênçãos gerais. Os bons e maus usufruem dessas bênçãos. O ar, o oxigênio é uma bênção geral. As pessoas que temem a Deus e as pessoas que não querem saber de Deus, todas elas são abençoadas com essas bênçãos gerais. Mas também existem aquelas bênçãos específicas que Deus dá diretamente para as pessoas que têm um relacionamento, que têm uma aliança, um compromisso com Ele. Pessoas que o amam, que aceitaram o sacrifício do seu filho e se tornaram filhos de Deus. Para essas pessoas, Deus tem bênçãos direcionadas, específicas, bênçãos nominais, que batem na sua porta e te encontram. A gente vê que dessa maneira aconteceu com Jó. É muito importante quando nós formos ler e interpretar os textos bíblicos, a gente não deixar passar nenhum detalhe. Por isso eu sempre digo, quando você for ler a Bíblia, peça antes que Deus te dê uma orientação, para que você consiga interpretar o texto da maneira correta. A gente vê aquele detalhe no livro que a gente acabou de ler de Jó que fez toda a diferença. Aquelas pessoas, elas conheciam o Jó antes de toda aquela provação acontecer na vida dele. As pessoas sabiam que ele era um homem confiável, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem íntegro que vivia de uma maneira certa. Por isso aquelas pessoas aceitaram ser usadas por Deus, abençoaram Jó e dessa maneira Deus mudou a vida do Jó e ele veio a ter mais do que ele tinha no passado. Deus fez o que fez com Israel, fez o Jó encontrar favor aos olhos daquelas pessoas. Por isso, toda vez que Deus colocar no seu coração de você abençoar alguém, não pense nessa pessoa, ainda que você não tenha muito apreço por aquela pessoa. Pense que Deus está te dando a oportunidade de mais para frente você também ser abençoado, porque Ele vai retribuir isso a você. E pense o seguinte também, a maneira como você vive também pode determinar se as pessoas vão ou não vão te ajudar. Se elas vão ou não vão aceitar ser um instrumento na mão de Deus. Será que antes de você passar por esse momento crítico, as pessoas já viam que você temia Deus, que você era uma pessoa íntegra, uma pessoa reta? Ou antes da sua vida chegar com toda essa turbulência, as pessoas já te viam com maus olhos? Você era uma pessoa que fazia as coisas erradas, não tinha um caráter confiável? Será que essas pessoas vão querer ser usadas por Deus para te ajudar? Então é sempre importante a gente olhar para nós mesmos, para a gente poder compreender da onde está vindo a nossa ajuda e, se a ajuda não vem, por que será que ela não está vindo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, assista novamente e compartilhe para que outras pessoas sejam também abençoadas como você está sendo abençoado com esse vídeo. E se Deus permitir, até o próximo vídeo. Obrigada.